Existem poucos fardos parecidos com viver à altura de um pai talentoso e poderoso. Quando esse pai é famoso por algo essencialmente errado e ruim, como uma vida na contravenção, então, eu imagino que uma confusão de valores tome conta da cabeça desse filho em questão. Como fazer a coisa certa quando se sabe que seu pai vive de fazer a coisa errada? E para esse pai, como educar o filho quando esse faz algo de errado se você sabe que você faz coisas muito piores? Oi, eu sou Henrique Massaro e hoje a gente vai conversar sobre Down Neck, escrito por Mitchell Burgess e Robin Greenaway e dirigido pela Lorraine Senna, 7º episódio da primeira temporada de The Sopranos, um legado difícil de se herdar. Podia ser só mais uma coisa de criança, um mau comportamento, mas quando Anthony Soprano Jr. rouba o vinho litúrgico da escola com outros 2 colegas, o episódio resulta em mais do que uma simples suspensão. Ao serem chamados no colégio, Tony e Carmela são informados de que o seu filho pode sofrer de déficit de atenção. Mais ainda, a coisa toda pode e vai provocar uma reflexão profunda nos pais, principalmente em Tony, que mais do que pensar em como suas ações afetam seu filho, vai lembrar de quando ele esteve no seu lugar e descobriu como o seu pai ganhava a vida. Essa disputa estranha entre o que é certo e errado dentro dessa dinâmica familiar dos Sopranos começa a se mostrar já na mesa de jantar naquela noite. Tony e Carmela tentam repreender o filho pelo que ele fez, enquanto Lívia e Júnior insistem em passar a mão na sua cabeça. Eles não só fazem isso, como também questionam a autoridade do pai, revelando que quando ele era criança fez coisas ainda piores. Mas é um comentário do próprio AJ que preocupa os pais. Quando ele questiona a moralidade do Tony de forma muito rápida, mas também desrespeitosa, Tony e Carmela se preocupam. Será que o seu filho mais novo sabe que o pai é um mafioso? É então que nós vemos pela primeira vez o casal conversando abertamente sobre isso. Já na cama, antes de dormir, Carmela diz que Meadow sabe de tudo, levando a um rápido flashback do 5º episódio, quando pai e filha viajaram para visitar universidades. Ainda em conexão com esse episódio, repare no sorrisinho bem curto, singelo e espontâneo que o Tony dá quando a esposa lhe diz que Meadow não conversa com ela. Mais uma vez, o pai se orgulha da confiança que a filha depositou nele naquele dia. E esse momento também nos faz voltar ao episódio anterior, quando o Tony demonstrou a sua carência de falta de diálogo com as mulheres na sua vida. Mas o importante do ponto de vista do Tony acontece logo nas cenas seguintes, quando ele acorda de manhã com os gritos da esposa brigando com o filho que está atrasado para o colégio. Nesse momento, quando nós vemos o Tony tomando o seu antidepressivo, assim que ele engole o medicamento, nós começamos a ouvir a música White Rabbit, da banda Jefferson Airplane, que diz logo no início: uma pílula te deixa maior, uma pílula te deixa menor, e as pílulas que a sua mãe lhe dá não lhe fazem nada. E nesse momento nós somos levados para a infância desse personagem, exatamente para o momento em que ele passou pelo que o AJ está passando agora. Numa manhã em que perdeu o ônibus para a escola, Tony anda pela rua e vê o seu pai e seu tio Júnior espancando um homem que lhes devia dinheiro. Numa cena que, por sinal, é muito parecida até com a cena do piloto, aquela em que o Tony e o Christopher espancam um cara em público. Ao contar essa história na terapia, o Tony menciona justamente que pensou na banda Jefferson Airplane durante a manhã, enquanto se lembrava daquele fato da sua infância. Ele não só relata um episódio traumático envolvendo seu pai, como revela o quanto os seus valores são bagunçados. Se por um lado ele se mostra claramente preocupado com o filho saber sobre o que ele faz da vida, quando Melfi lhe pergunta sobre essa preocupação, ele imediatamente muda o discurso, relativizando o seu modo de ganhar vida e citando, por exemplo, que existem diversas empresas legalizadas cometendo todo tipo de crime contra a humanidade diariamente. Nessas conversas em terapia, ele também evidencia que, apesar de algo semelhante ao que está ocorrendo com seu filho agora ter acontecido com ele, existem diferenças importantes. Primeiro porque AJ nunca viu o pai agredindo alguém ou sendo preso, como ele veria o seu pai sendo. E segundo porque, diferentemente da relação que o Tony tem com seus filhos, na sua infância as crianças simplesmente não tinham abertura para questionar nada. Essa diferença geracional também se mostra, inclusive de forma bem engraçada, no Bada Bing, onde o Tony conversa com o Pussy e o Silvio Dante sobre a situação do seu filho e eles lhe contam situações semelhantes que vivem nas suas casas. Na terapia, Tony mergulha em outros pontos da mesma época da sua infância que mostram o ambiente no qual ele cresceu. No mesmo dia, sua mãe gritou que tinha vontade de lhe enfiar um garfo no olho e seu pai levou só sua irmã Janice para um passeio
que ele descobre semanas depois ser em um parque de diversões. Tony, como ele mesmo diz, ficou com o coração partido, não só por ter visto essa cena, mas porque, nesse mesmo lugar, descobriu de verdade o que o pai fazia. No parque de diversões, ele e Janice veem Johnny Soprano sendo preso. É claro que é uma cena traumatizante, mas o que acontece depois é no mínimo confuso para a cabeça de uma criança. Sua mãe lhe diz que seu pai não fez nada e que isso é só uma implicância com os italianos, mesmo discurso que ele, adulto, vai reproduzir com seus filhos. O Tony criança ainda vê na mesma noite o pai voltar para casa e um vizinho comemorando esse fato. Vizinho esse que, por sinal, era o mesmo homem que seu pai tinha espancado no outro dia. Mais tarde, esse mesmo cara vai oferecer uma oportunidade de trabalho para que o seu pai se mude para Las Vegas, o que não vai acontecer, porque a sua mãe não permite. Essa lembrança vai fazer o Tony ser até um pouco injusto com a própria mãe, culpando-a pelo fato de ele ter herdado os negócios do pai. Outro sentimento conflituoso é o orgulho que ele diz sentir do pai, mesmo orgulho que ele diz que quer que seu filho sinta dele, mas que termina por aí. Tony deixa bem claro que não quer essa vida para AJ. Um ponto importante do episódio é a relação dessas pessoas com o conceito de terapia. Anthony Jr. é levado a um especialista da escola, o que choca sua avó Lívia. Mais chocada ainda ela fica quando o neto conta que seu pai, filho dela, um chefe da máfia, também está se consultando com uma psiquiatra. É a primeira vez que esse fato é revelado para alguém além de Carmela, o que vai gerar problemas para o Tony logo em seguida. O que importa aqui é que esse preconceito não fica restrito a Lívia. O próprio Tony, que vem colhendo frutos da sua terapia, e Carmela, que quer que o marido consulte com a psiquiatra, não lidam bem com a possibilidade do seu filho estar consultando com um especialista para descobrir se tem um distúrbio de atenção. A preocupação que ambos demonstram ao longo do episódio, Tony relacionando a questão toda com a sua própria infância e levando a situação para Melfi, e Carmela lendo livros sobre o assunto, nos mostram dois pais preocupados e que farão o melhor para o seu filho. Mas mais tarde, ao receberem o diagnóstico do profissional da escola, essa preocupação os deixa na defensiva a ponto de negar que o filho sofra de transtorno borderline. A atitude do Tony, no entanto, não é exatamente negligente. Prova disso é a cena final do episódio, que para mim é um dos momentos mais bonitos entre pai e filho de toda a série. Sem desautorizar a esposa que colocou AJ de castigo, ele agrada o filho da forma como consegue naquele momento. Ele vai para a cozinha, prepara 2 belas tigelas de sorvete e ouvimos novamente a música White Rabbit. Uma pílula te deixa maior e uma pílula te deixa menor. A mesma música que tocou quando Tony engolia o seu antidepressivo, agora toca enquanto pai e filho comem chantilly direto da lata. Ele não quer que o filho tenha a mesma vida que ele, e se ele precisa lidar com seus problemas com remédios, ele quer ao menos tentar fazer com que o seu filho lide com os seus de uma forma um pouco mais doce. E é com esse momento bonito e amoroso que talvez não seja a decisão mais racional a se tomar, mas que é o que o lado afetivo manda e que às vezes é muito do que a gente está precisando em momentos difíceis, que eu encerro mais uma análise aqui do 7º episódio da primeira temporada de The Sopranos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, um comentário e, como sempre, não se esqueçam também do vídeo extra que vem logo em seguida desse, analisando detalhes de algumas cenas e algumas curiosidades do episódio. Até o próximo vídeo e tchau!